E se o pessoal vem falar de qualquer coisa Paraíba, João Pessoa muito mais desenvolvida em muitos aspectos do que o interior de Goiás. Então as quebras, esse interior conservador, com um ambiente universitário muito mais alternativo. Então, enfim, eu que tinha um pensamento numa caixinha, quebrou. Foi, o vírus se espartilhou. E isso também é incrível da liberdade, porque te permite ser outra pessoa e faz parte de conhecer o mundo que tu ainda não conhece, acessar determinados conhecimentos que eu não tinha antes. E isso não é uma questão de... Quando eu falo dessa quebra e dessa diferença, não tem nada a ver com querer diminuir ou humilhar ou qualquer coisa nesse sentido. Falo da minha experiência e de coisas que são realidade. Tinha uma cabeça fechada até esse momento, porque era o mundo que eu vivia e as únicas coisas que me chegavam, até eu ir para um contexto completamente diferente e ter acesso a outras coisas. E então esse processo de quebra para depois outra reconstrução, que me permite ser uma pessoa que, sim, é realidade a visão mais ampla, depois que você conhece vários cenários diferentes. Então, isso foi ali dos meus 17 anos até os 22, quando... Na verdade, antes disso também, porque a universidade é um ambiente acadêmico alternativo, mas eu também vivi em Pipa, que é em Natal. 2 horas de João Pessoa, mas enfim... Aí sim já era outro cenário também muito mais internacionalizado em termos de Latinoamérica. Então tive meu namorado, que eu também morei junto com ele, que era do Chile. E nisso os amigos, tanto do Chile quanto as meninas da Argentina, Colômbia. Enfim, vivi também esse ambiente ali na época da pandemia. Então o espanhol estava em volta e eu adoro. Foi aí que eu descobri as coisas que eu gosto na vida, de beber meu vinho, sair para dançar, reggaeton, e adorava espanhol, muito mais do que inglês. Mas enfim, foi nesse contexto que também eu tive essa quebra, porque ok, no interior, aquele pensamento conservador, na universidade, aquela estrutura também muito rígida, que seja das notas, de como funciona, de ego, tem muita coisa problemática também no meio acadêmico. Mesmo que eu adore no geral como é a universidade, ainda assim também pode ser uma estrutura social muito problemática. E uma terceira seria uma sociedade ainda muito mais alternativa, um tanto hippie, que rejeita um pouco essa estrutura tão rígida social de trabalhar e fazer, estudar e ganhar dinheiro. Até essa idade dos 22 anos, então vi 3 contextos completamente distintos. Que, em Pipa, inclusive, era uma sociedade um tanto mais alternativa hippie, mas também que poderia ser muito problemática. Que seja o pessoal privilegiado, então, por exemplo, esse meu ex e os amigos vindo de pais ricos. Chile também muito desigual. Tem 1% da sociedade que é mais rica, e eu diria que esse pessoal vinha desse 1% mais rico de outro país, mas que rejeitava aquelas obrigações da família rica, que seja ser bancário ou ter essa importância social, e essa vida que acaba sendo algo muito corrido e ocupado e faz mais, e dinheiro e compromisso. Então eu entendo também de onde vem determinada crítica, ao mesmo tempo que é um pessoal privilegiado, que talvez nunca tenha passado pelos problemas que a gente tenha passado vindo dessa classe baixa. Por exemplo, as casas em Pipa que meu namorado e esses amigos achavam divertidas, rústicas, eram simplesmente as casas de gente pobre onde eu cresci. Então, assim, aquilo lá não era novidade para mim, não era divertido. Então, isso também foi um momento da vida que, claro, né, me fazia questionar coisas. E é muito difícil, porque aqui você está se estruturando de um jeito, dos 0 aos 17 anos de idade. Aí, dos 17 aos 21, ou seja, ali mais 4 anos, tu tá quebrando a cabeça e tentando se reconstruir de outro. Trabalho duro pra caralho. Muito estudo, muita coisa. E aí, de repente, você já vem pandemia e aí você já vai pra outro cenário, que aí é desconstrução de tudo aquilo de antes. Então, minha vida, a maioria do tempo é questionando e quebrando, pra então tentar construir outra coisa. E aí, esse vídeo já ficaria muito longo pra te contar dessa trajetória. Com 22 anos foi quando eu mudei pra Portugal. Outro mundo de novo, outro livro e história de imigração. Fiquei lá por mais ou menos 1 ano e meio até vir para a Austrália, que é onde eu tô agora. E aí também muita história até chegar nesse ponto de ter a minha própria empresa e fazer as apresentações do meu livro em inglês junto a criar uma ONG
para votar em escolas públicas do Brasil, apresentar o livro e também conseguir ajudar alguns jovens a entrar na universidade, nas nossas universidades públicas ou particulares com bolsa. Continuamos no próximo vídeo, e se você ainda não se inscreveu no canal, é aqui? É no YouTube? É YouTube ou é TikTok? Ou me seguiu lá no YouTube, TikTok ou Instagram, tô esperando.